Olá! Seja bem-vindo ao canal Mental Impulse. Se você está aqui, significa que você quer ser melhor, individualmente, financeiramente e socialmente. Parabéns! Você faz parte da pequena porcentagem de pessoas no mundo que toma essa atitude. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Essa é a 23ª parte de Quem Pensa, Enriquece, de Napoleão Hill. 7 sintomas que demonstram medo de doença. 1. Autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença. Gozar de doença imaginária e falando dela como se fora real. Hábito de tentar todas as modas e ismos recomendados por outros, como tendo valor terapêutico, falar com os outros sobre operações, acidentes e outras formas de doenças, experimentar dietas, exercícios físicos, sistemas de perder peso, sem orientação profissional, tentar remédios caseiros, remédios patenteados e remédios de charlatães. 2. Hipocondria. Hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças e esperando-lhes o aparecimento até haver um esgotamento nervoso. Nada que vem em frascos pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A hipocondria, termo médico para doenças imaginárias, é causadora de tanto dano, ocasionalmente, quanto a própria moléstia poderia causar. Muitos casos nervosos provêm de doenças imaginárias. 3. Indolência. O temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre. 4. Suscetibilidade. Medo de má saúde quebra a resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se possa contrair. O medo de doenças está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter de pagar contas de médico, de hospital, etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre morte, economizando dinheiro para lotes no cemitério e despesas de funeral, etc. 5. Mimar a si mesmo. Hábito de tentar despertar piedade, usando a doença imaginária como meio. Esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho. Hábito de fingir doença, para disfarçar a preguiça, ou como álibi para a falta de ambição. 6. Intemperança. Hábito do uso de álcool ou narcóticos, para eliminar dores, como a de cabeça, nevralgia, etc., em vez de eliminar-lhes a causa. 7. Preocupação. Hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser por elas atingido, assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados. Você teme a perda do amor. A fonte original desse temor inerente data, obviamente, do hábito poligâmico do homem, de roubar a companheira de seu semelhante e do hábito de tomar liberdades com ela, sempre que pode. Ciúme e outras formas similares de neurose originam-se do medo herdado da perda de amor. Esse é o mais doloroso dos 6 temores básicos. Provavelmente produz mais destruição no corpo e no espírito que qualquer outro dos temores básicos. O medo da perda do amor possivelmente se origina da Idade da Pedra, quando os homens arrebatavam as mulheres pela força bruta. Continuam a roubar mulheres, mas a técnica mudou. Em vez de força, empregam agora a persuasão, promessa de belas roupas, lindos carros e outras iscas, muito mais eficazes que a força física. Os hábitos do homem são os mesmos da aurora da civilização, só que são expressos de maneira diferente. A análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens. O fato se explica facilmente. As mulheres aprenderam, por experiência, que os homens são polígamos por natureza, que não se pode confiá-los às mãos de rivais. 3 sintomas que demonstram medo da perda do amor. 1. Ciúme. Hábito de suspeitar de amigos e de criaturas amadas, sem qualquer prova razoável,
sem motivo suficiente, hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade, sem motivo, suspeita geral, de todos, sem fé absoluta em ninguém. 2. Encontrar defeitos, hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, sócios comerciais e seres amados, a menor provocação, ou sem causa alguma. 3. Jogo, hábito de jogar, furtar, enganar e aproveitando outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados, com a crença de que o amor pode ser comprado, hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a quem se ama, com o intuito de causar impressão favorável, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo, mau gênio. Você teme a velhice. De modo geral, esse temor provém de duas fontes. Em primeiro lugar está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. Em segundo lugar, e muito mais comum, de ensinamentos falsos e cruéis do passado, muito bem misturados com fogo e enxofre, e outras superstições, astutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo. No temor básico da velhice, o homem tem duas razões sólidas para apreensão, uma nascida da desconfiança em relação a seus semelhantes que poderão se apossar de todos os bens terrenos que possui, outra originada dos quadros terríveis que seu espírito guarda do mundo do além. A possibilidade de doença, mais comum na velhice, também é causa que contribui ao temor da idade provecta. Erotismo também contribui para o medo da velhice, pois ninguém se alegra com a ideia da diminuição da atração sexual. A causa mais comum de medo da velhice está ligada à possibilidade de pobreza. Asilo não é palavra bonita. Arrepia a todos os que encaram a possibilidade de ter de passar os últimos anos numa instituição para velhos pobres. Outra causa que contribui ao temor da velhice e à possibilidade de perda de liberdade e independência, pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica. 4 sintomas que demonstram medo da velhice. 1. Diminuição prematura de ritmo. Tendência de diminuir o ritmo por volta dos 40 anos, idade da maturidade mental, e de desenvolver um complexo de inferioridade acreditando-se decadente devido à idade. 2. Desculpas pela idade. Hábito de falar, como quem se desculpa de estar velho, só por ter alcançado a idade de 40 ou 50. Ao contrário, dever-se expressar gratidão, por se ter alcançado a fase da sabedoria e da compreensão. 3. Perda da iniciativa. Iniciativa, imaginação e autoconfiança se perdem quando se acredita, falsamente, que se é velho demais para exercer tais qualidades. 4. Disfarçar-se de jovem. Hábito de adotar vestuário e maneiras de gente moça. O que só causa ridículo diante de amigos estranhos e é bastante comum. Você teme a morte. Para alguns esse é o temor básico mais cruel. A razão é óbvia. A terrível angústia do medo, ligado ao pensamento da morte, pode ser atribuído, em muitos casos, a fanatismo religioso. Os supostos pagãos temem menos a morte que os civilizados. Durante milhares de anos o homem continua fazendo as perguntas não respondidas: de onde e para onde? De onde venho e para onde vou? Em épocas menos esclarecidas, no passado, os astutos e hábeis eram rápidos em oferecer respostas a essas perguntas, por determinado preço. Vem à minha tenda, abraça a minha fé, aceita meus dogmas e te darei a entrada que te admitirá diretamente ao céu, quando morreres, proclama um líder do sectarismo. Permanece fora de minha tenda e o diabo te levará e te queimará por toda a eternidade. A ideia do castigo eterno destrói o interesse na vida e torna a felicidade impossível. Conquanto o líder religioso não possa fornecer salvo-conduto ao céu, nem, por falta de tal disposição, permitir que o infeliz desça ao inferno, essa última possibilidade parece tão terrível que o próprio pensamento toma conta da imaginação, de maneira tão realista que paralisa a razão e causa o medo da morte. Atualmente o temor da morte já não é tão comum quanto era, na época em que não havia ainda as grandes universidades.
As cientistas lançaram as luzes da verdade sobre o mundo e essa verdade está libertando, rapidamente, homens e mulheres, do terrível medo da morte. As jovens que frequentam as universidades e outras instituições de ensino não se impressionam facilmente com o fogo e o enxofre. Com o auxílio da biologia, da astronomia, da geologia e outras ciências afins, os temores da Idade Média, que dominavam a mente humana, foram dissolvidos. O mundo inteiro consiste apenas de duas coisas, energia e matéria. Em física elementar aprendemos que nem a matéria nem a energia, as únicas realidades que o homem conhece, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria como a energia podem ser transformadas, mas nunca destruídas. A vida é energia, não há dúvida nenhuma. Se nem energia, nem matéria podem ser destruídas, é claro que a vida não pode ser destruída. Como outras formas de energia, pode passar por vários processos de transição ou transformação, mas não pode ser destruída. A morte é mera transição. Se a morte não for mera transformação ou transição, então nada mais vem depois dela senão um sono longo, eterno, tranquilo, e o sono não deve ser temido. Assim, você poderá eliminar, para sempre, o medo da morte. 3 sintomas que demonstram medo da morte. 1. Pensar em morrer, hábito que prevalece entre os idosos, embora os mais jovens se preocupem muitas vezes com a morte em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso se deve, frequentemente, à falta de propósito ou à inabilidade de encontrar, talvez graças à falta de propósito, uma profissão adequada. O maior remédio para o medo da morte é o desejo ardente de realização, baseado em serviços úteis aos outros. A pessoa ocupada não pensa em morrer. 2. Associação com o medo da pobreza. Pode-se temer o assalto da pobreza na própria vida ou que a morte cause pobreza aos seres amados. 3. Associação com doença ou desequilíbrio. Doença física pode levar à depressão mental. Decepção no amor, fanatismo religioso, estado grave de neurose ou insanidade mesmo são também causas do medo da morte. Preocupação é medo. A preocupação é um estado de espírito, baseado no medo. Age com lentidão, mas persistentemente. É insidiosa e sutil. Passo a passo ela se infiltra, até paralisar a faculdade de raciocínio, destruindo a autoconfiança e a iniciativa. Preocupação é uma forma de medo admitido, causado pela indecisão, portanto, é um estado de espírito controlável. Mente alterada é mente inútil. A indecisão altera a mente. A maioria das pessoas não possui o poder de chegar às decisões com rapidez, sustentando-as depois de tornadas. Condições não nos preocupam, uma vez alcançada a decisão de seguir uma linha de ação definida. Certa vez entrevistei um homem que seria eletrocutado dali a 2 horas. O condenado era o mais calmo dos 8 prisioneiros, que com ele estavam na cela da morte. Sua calma fez com que lhe perguntasse o que sentia, sabendo que entraria na eternidade dali a pouco. Com um sorriso de confiança, respondeu: "Sinto-me otimamente. Imagine só, companheiro, minhas preocupações logo terminarão. Só tive preocupações em toda a minha vida. Sempre foi difícil conseguir alimento e vestuário. Logo mais não precisarei dessas coisas. Sinto-me bem desde que soube, com certeza, que deveria morrer. Resolvi, então, aceitar o destino com bom humor." Enquanto falava, devorava um jantar de proporções suficientes para 3 homens, comendo cada porção que lhe traziam, aparentemente, apreciando-as como se nada fatal o aguardasse. A decisão lhe trouxe resignação ao seu destino. A decisão pode também impedir a aceitação de circunstâncias indesejáveis. Os 6 temores básicos se traduzem num estado de preocupação, através da indecisão. Liberte-se para sempre do medo da morte, chegando à decisão de aceitar a morte como um acontecimento inevitável. Vença o medo da pobreza chegando à decisão de se conformar com qualquer riqueza que possa acumular sem preocupações. Pise com força no medo da crítica,
alcançando a decisão de não se preocupar com o que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la, não como desvantagem, mas como bênção, que traz sabedoria, autocontrole e compreensão desconhecidos à juventude. Isente-se do medo das doenças com a decisão de esquecer os sintomas. Domine o medo da perda de amor, chegando à decisão de viver sem amor, se isso for necessário. Mate o hábito de preocupação, sob todos os aspectos, tomando a decisão geral, coletiva, de que nada que a vida tem a oferecer vale o preço da preocupação. Com essa decisão virá o equilíbrio, paz de espírito e a tranquilidade de pensamento que trazem a felicidade. O homem cuja mente está cheia de medo, não só destrói suas próprias oportunidades de ação inteligente, como transmite essas vibrações destrutivas às mentes dos que entram em contato com ele, destruindo-lhes, ainda, as oportunidades. Até o cachorro e o cavalo sabem quando falta coragem ao dono, captarão as vibrações de medo emitidas pelo dono, comportando-se de acordo. Mesmo descendo a escala da inteligência, no reino animal, encontra-se essa mesma capacidade de captar as vibrações de medo. Para a continuação do livro, acesse o próximo vídeo, na playlist Quem Pensa, Enriquece, Napoleão Hill. Para apoiar o canal não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.